Olá, bom dia. Hoje é terça-feira, dia 6 de setembro de 2016. Eu sou Paula Paparelli e esse é o Bom Dia Baixada ao vivo pela Santa Cecília TV. Recebemos em nossos estúdios o presidente da OAB, subseção de São Vicente, Alexandre de Araújo, e subseção de Santos, Luiz Fernando Rodrigues. Vamos às notícias do dia. No último dia na China, o presidente Michel Temer se reuniu com chefes do Estado de outros países participantes da cúpula do G20. Segundo o Palácio do Planalto, Temer discutiu o interesse do Brasil em atrair investimentos em infraestrutura e aumentar a exportação de produtos brasileiros para o exterior. Além disso, falou sobre aprofundar a cooperação internacional nas áreas de educação, ciência e tecnologia. O presidente deve voltar ao Brasil hoje pela manhã. Primeiramente, queria agradecer aos nossos convidados de hoje. Obrigado pela participação, pela presença aqui no programa. Bom dia para você. Paula, eu que agradeço o convite e toda a audiência que você tem na Baixada Santista. Obrigada. Bom dia, Alexandre. Bom dia, obrigado mais uma vez aqui prestigiando o programa, trazendo um pouquinho da Ordem dos Advogados do Brasil para os seus telespectadores. A gente abre já com essa notícia, do presidente Michel Temer, e falamos tanto do presidente em exercício, um presidente interino, enfim, e agora o presidente Michel Temer. Eu queria saber de vocês, em relação a essas relações internacionais, o Michel Temer apresentar o Brasil para a China diante de uma crise terrível no nosso país. Sua opinião, Luiz Fernando? Olha, Paula, é importante que o Brasil siga o rumo, continue a caminhada, a jornada. O Brasil passou por um momento crítico, triste na nossa história, mas foi capaz de superar isso através de um processo legítimo perante a Câmara dos Deputados Federais, através de um julgamento, de um processo pelo Senado Federal. E o Brasil não pode parar. O Brasil é muito maior do que os políticos. O Brasil tem que seguir a marcha. Michel Temer agora, como presidente eleito, deve sim assumir os compromissos na pauta internacional. Foi a China representando o Brasil como presidente nacional e lá tratou de pautas. O que me dá muita tristeza é uma das pautas ainda ser a exportação pelo Brasil de produtos agrícolas, de manufaturados. Nós não conseguimos mudar a nossa pauta de exportação para produtos industrializados, para produtos com alta tecnologia. Desde que o Brasil é Brasil, sempre exportamos produtos manufaturados de forma de larga escala. Precisávamos mudar a nossa pauta de exportação. Mas o Brasil precisa continuar a sua marcha, precisa fazer os contatos internacionais e Michel Temer está fazendo o caminho que se espera de um presidente da República. Ele se esforçou para chegar lá, conseguiu chegar. O primeiro compromisso do Michel Temer, Alexandre, qual a sua opinião sobre isso? O Brasil tem que estar aí, tem que se mostrar agora, tentar sair dessa crise. Sem dúvida, de qualquer jeito. A gente, se você olhar historicamente, o PMDB vem governando o Brasil através de vices, A gente já teve o Sarney, depois teve o Itamar, agora estamos tendo o Temer. Então, vice no Brasil tem o costume de virar presidente, Mas isso aí é um outro problema, são decisões políticas que já aconteceram. Vai ter gente que vai dizer que está correto, vai ter gente que vai dizer que está errado, mas foi legítimo, O importante é dizer que existe um trâmite jurídico que permitiu essa questão. E agora é o que o doutor Luiz Fernando falou, é bola para frente, Infelizmente, a nossa indústria, embora seja uma indústria muito boa, com grande capacidade, muito maior até do que os outros países que compõem aqui a América Latina, mas nós ainda exportamos commodities, minério de ferro, exportamos produtos agrícolas, frango, carne, mas mesmo assim o agronegócio no Brasil hoje é quem está segurando a economia. Então, mesmo nessa, não havendo aí produtos industrializados para a gente exportar, as commodities e os produtos agrícolas estão segurando a nossa economia e são uma parcela muito importante, que precisa ser realmente tratada com muito carinho, e viagens como essas aí sempre fomentam esse tipo de negócio, Existem no sul do país, por exemplo, toda a produção de frango que tiver, a China compra. Aquelas asinhas de frango lá, eles adoram lá. Então, o que produzir, a China compra. Então, isso é muito importante. Está havendo um crescimento muito grande lá, de aviários e tal. Isso movimenta a economia, de um jeito ou de outro,
E é muito importante que o Temer faça isso mesmo. E como é que vocês avaliam a questão da aprovação do Michel Temer, né? Muito se falava de que ele não deveria nem assumir, já que era o vice da Dilma, ela foi impeachmentada, então ele deveria sair também, mas a gente seguiu o rito, pelo menos nesse quesito, seguiu-se o rito. E agora ele tem um índice de aprovação muito baixo e é só observar a população já com várias manifestações, fora Temer. Queria saber a opinião de vocês, começando por você, Luiz. Eu acredito que, por ser traumática essa decisão do Congresso Nacional, o prestígio do Michel Temer ele vai se dar com o tempo. Se ele conseguir implementar na economia as reformas que elas precisam, tanto na área previdenciária quanto na área trabalhista, fazer com que a economia volte a crescer, fazer com que o Estado gaste menos, arrecade mais e gaste menos, isso vai colocar a economia num patamar de crescimento, porque nós estamos num viés de desemprego muito grande. Chegamos a um acúmulo de 12 milhões de desempregados, que isso gera o quê? Uma insatisfação geral nas pessoas, sim, uma insegurança na vida das pessoas, que vai fazer com que elas se tornem insatisfeitas com quem está no poder. Mas ele está pegando o reflexo de todo esse problema que o Brasil está vivendo. Isso, a popularidade dele vai crescer à medida que as medidas necessárias que o país precisa forem sendo tomadas e os resultados aparecerem. Aí a popularidade dele vai aumentar. Enquanto isso, ele vai sofrer o desgaste natural. Ele fazia parte da chapa da Dilma. Sim. Ele era o vice da Dilma. Ele tem compromisso com os erros que aconteceram no passado, por omissão ou por ação. Mas ele era parte do governo que deixou o país nessa situação. Um país com desemprego de 12 milhões de pessoas, um país que veio numa crescente, que não aproveitou, não soube aproveitar a onda de crescimento mundial, e hoje nós estamos vivendo, além da estagnação, um risco muito grande de decréscimo, de diminuir a nossa capacidade de investimento. E a confiança da comunidade internacional também está muito pequena. Abalada, né? Abalada. Alexandre, concorda? Bom, eu concordo plenamente com o que foi dito, né? Historicamente, se nós formos analisar, por exemplo, quando o Collor saiu e entrou o Itamar, a situação era bem parecida, né? E o Itamar patinou um pouquinho no começo, mas depois ele acabou acertando no ministro da Fazenda, que foi Fernando Henrique, criou o Plano Real e, enfim, na verdade, o embrião de toda essa estabilidade econômica que vivemos hoje foi no governo Itamar, que foi um governo era vice e foi alçado a presidente, né? Então é muito importante esperar um pouquinho para ver o que o Temer pode fazer. Hoje a indústria nacional está com a capacidade instalada em 70% da produção, mas essa indústria ainda existe, ela pode voltar a produzir, pode voltar a chegar aos 100%. Nós vivemos uma crise de confiança, né? Na verdade, não é uma questão de falta de dinheiro ou de investimento. As pessoas não investem porque não sabem, não existia uma segurança jurídica. A pessoa não sabia. Imagina uma pessoa que está lá no exterior querendo montar uma indústria no Brasil. Ela não sabe que lei que vai ficar vigorando, quem vai ser o presidente, qual vai ser a política fiscal, que tipo de imposto ela vai ter que pagar, como que ela vai calcular o preço do produto dela, o produto dela vai ser viável ou não vai. Então, isso tudo agora tende a acabar. Essa instabilidade, essa insegurança jurídica tende a diminuir e isso vai naturalmente trazer de volta os investimentos, né? Não só internacionais como nacionais também. Então é importante a gente esperar, dar tempo ao tempo e permitir, né, que a pessoa governe, porque quando você fica bombardeando, a pessoa fica só se defendendo e acaba perdendo energia e não tendo tempo de poder atacar e investir no combate aos problemas reais que o Brasil tem. É cedo para falar, mas a gente sabe que a imprensa toda traz esse assunto à tona. Será que ele vai ser candidato à reeleição, Alexandre? Olha, eu não sei, ele já tem uma idade avançada, mas eu conheço bem a trajetória do Temer, desde a época que ele fez parte do governo em São Paulo, enfim, ele é advogado, ele é muito ligado à Ordem dos Advogados do Brasil e ele tem muito carinho pela instituição, a instituição também tem muito carinho por ele como advogado
E então, se ele decidir continuar, eu acho que ele é uma pessoa inteligente, sabe? Então, é preciso dar um voto de confiança agora nesse momento, sem entrar na seara de que mas ele estava envolvido, não estava envolvido. A gente tem que ver o que é melhor para o país. Não adianta a gente varrer do cenário todos os políticos que aí estão e depois a gente fica sem governo. Quem vai sofrer somos nós mesmos. Se a pessoa errou, que seja punida, mas que garanta a essa pessoa que ela continue o trabalho, porque senão quem vai ser punido somos nós. Sim, concorda com isso? Perfeitamente, estou nessa mesma linha de pensamento. Acredita que... Bom, temos 2 anos aí, na verdade, 1 ano a gente consegue já fazer uma boa análise do governo Temer, quem sabe? Acho difícil, pelo menos ele tem se mantido firme em relação, nem titubei em pensar numa reeleição. Vou chamar um rápido intervalo comercial, no próximo bloco a gente traz à tona a questão de Eduardo Cunha, se realmente a governabilidade que Dilma hoje ela tem em mãos, se isso realmente vai atrapalhar ou não, se abre precedente não só para Eduardo Cunha, como também para outros políticos. A gente tem 2 advogados aqui na bancada que vai poder falar sobre esse assunto com a gente. Voltamos já. Voltamos com o Bom Dia Baixada. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, pediu que técnicos da área jurídica da casa preparem um estudo a respeito dos efeitos do voto em separado contra Dilma Rousseff. A preocupação é quanto ao julgamento da cassação do deputado afastado Eduardo Cunha. No caso do impeachment da ex-presidente, a votação foi fatiada em 2. Os senadores decidiram pela perda do mandato, mas, na segunda etapa, mantiveram o direito de Dilma de exercer cargos públicos. Para os técnicos, a avaliação inicial é que o caso da ex-presidente não tem reflexo na votação da Câmara, já que no processo disciplinar, como o de Eduardo Cunha, o plenário sempre votou o parecer do Conselho de Ética. O estudo deverá ficar pronto ainda nessa semana. É o que nós deixamos aí em aberto no último bloco, a gente trazer esse assunto que é de suma importância. Eu quero saber agora de vocês, 2 advogados aqui, qual a opinião de vocês? A pergunta, na verdade, que não quer calar, o caso de Dilma, abre ou não abre precedente, Luiz Fernando? Paula, é bem difícil essa questão, mas eu acredito que ela ainda vai ser levada ao Supremo Tribunal Federal, seja pelos partidos de oposição ao governo, seja como entidades de classe. O próprio Conselho Federal da OAB, ele está debatendo nesse momento se vai ingressar ou não também com medidas judiciais a respeito desse fatiamento. Porque me parece claro que a Constituição Federal, ela não permite esse fatiamento. E a consequência da perda do mandato seria inelegibilidade também por consequência. Então é com muita preocupação, mas também com serenidade, dentro das regras do jogo, que nós vamos ver esse debate acontecer. Não só a OAB, como partidos de oposição vão levar essa questão ao Supremo, até para que se evite precedentes. No caso, seja do Eduardo Cunha ou de outros que já foram julgados e tiveram seus direitos políticos também cassados em decorrência da cassação do mandato. Então é uma questão que ainda não terminou, o Brasil ainda está amadurecendo essa questão, vamos ter que analisá-la também perante o Supremo Tribunal Federal para que haja uma solução de forma definitiva sobre esse tema. Preocupante, né, Alexandre? Como é que pode você mudar as regras no final do jogo? Na verdade, o julgamento é político, né? Sim. Todo mundo que assistiu aí o processo perdurou aí por vários meses e as pessoas puderam verificar que é um julgamento político. Tá? Então, nada impede que situações como essa realmente ocorram. No entanto, desde o início, o processo aparentemente, até a presidenta falava que era golpe, etc. Então, na verdade, não se trata de um golpe, na verdade se trata de um processo traumático, tá? Mas é um processo que obedece regras, que obedece leis. Como disse o doutor Luiz Fernando, a Constituição está aí. Então, em que pese o Congresso, o Senado em específico, tenha tomado decisões que são válidas, essas decisões ainda podem ser submetidas ao crivo do Judiciário, para ver se o Judiciário vai analisar para ver se essas decisões poderiam ou não serem tomadas diante das legislações, principalmente da Constituição Federal, vigente no nosso país. Então, é com muita serenidade e que hoje eu tenho muita tranquilidade em saber
que nós temos estabilidade jurídica, nossas instituições hoje estão muito mais fortes do que antes. O Ministério Público, o Judiciário em si, a OAB. Então, eu acredito que uma decisão baseada no que a lei permite vai ser tomada pelo STF e vai ser seguida pelo Congresso. Então, é isso que se espera. Agora, trazendo mais a opinião de vocês acham que isso... o que vai acontecer agora? Sobre... Ela vai recuperar, vai voltar a ser... Vai acontecer o que todos esperavam, ou seja, Dilma perde o mandato, a justiça volta atrás ou não? Não, a questão da perda do mandato, eu acho que não vai ter mais por onde ela recorrer. O que os partidos de oposição estão tentando é que ela não tenha o direito de ser nomeada a cargos políticos e com isso ela conseguisse uma imunidade, um foro privilegiado. É esse que é o temor dos partidos de oposição. Eu acho que é uma questão que tem que ser levada, como o doutor Alexandre falou, para o judiciário, porque o julgamento no Senado não foi feito por operadores do direito, e sim foi um julgamento político. Mas a consequência que a Constituição fala é quando há cassação de mandato, uma das penalidades é a inelegibilidade do candidato. Então não pode haver esse fatiamento, olha, é cassado o mandato, mas não vai tornar inelegível, ou uma coisa ou outra. Agora, entendi o seu temor, é que isso volte à questão e fale assim, não, já que ela não está inelegível, ela não poderia ser cassada. É o que eu vejo realmente a preocupação a sua, é importante porque vai trazer uma insegurança. Mas isso, quando for para o Supremo, eu acho que vai pôr pá de cal de vez no assunto, porque ele vai abalizar, vai dizer, houve a cassação passou pela Câmara dos Deputados, foi referendada no Senado, e a consequência é inelegibilidade por 8 anos. Não vejo outro caminho jurídico. Político, infelizmente, existem outras estradas. O que a gente tem visto, o cenário é esse, justamente, né? Os políticos, eles estão conseguindo aí tudo quanto é tipo de artimanha para que, no mínimo, os julgamentos sejam adiados e eles ganhem tempo. Esse é o cenário que a gente vê hoje. A questão do Eduardo Cunha mesmo. Primeiro trouxeram aí ele que já poderia ter sido votado, primeiro trouxeram o impeachment à tona para depois votar Eduardo Cunha. E aí eu já aproveito e emendo a pergunta. E o caso Eduardo Cunha, o que vocês acreditam que deva acontecer? Olha, como advogado de defesa, às vezes, do Eduardo Cunha, ele vai sustentar a mesma coisa. Se houve para Dilma a possibilidade de cassação do mandato e permitir que os direitos políticos fiquem intactos, por que não para ele? Vai surgir essa discussão. Se o Senado permitiu para um, por que a Câmara não vai permitir para outro? Mas eu acredito que tudo vai ser resolvido dentro da regra do jogo no Supremo Tribunal Federal, em que ele vai abalizar que, havendo a cassação do mandato, como consequência da Constituição Federal, e é irretorquível, é indiscutível, é a inelegibilidade por 8 anos. É o mínimo, né, Alexandre? Tanta irregularidade, tantos políticos envolvidos, as investigações mostram e provam tudo isso, e como pode a questão essa impunidade. Eu acho que eu estou falando em nome, acho que de todos os brasileiros, a gente fica realmente indignado diante disso. A questão toda é que os políticos também se defendem. Sim. Tá? Eles, na verdade, muitos estão na mesma situação. Como todos os criminosos, você tem direito à defesa, né? Vamos partir desse princípio. E eles se unem e traçam estratégias semelhantes, o que deu certo para um é copiado para os outros. Então, eu estava até pensando aqui, ouvindo os comentários, Edward J. Hoover, né, que é o cidadão que criou o FBI nos Estados Unidos. Ele tinha uma pastinha, quem assistiu o filme, é muito interessante assistir o filme, ele tinha uma pastinha, era um dossiê. Cada presidente que entrava, que era eleito, ele ia lá conversar com o presidente entrava já pronto para destituir ele do cargo. Então ele levava lá aquele dossiêzinho que ele tinha e o presidente era obrigado a engolir o Edward J. Hoover. Então, todas essas manobras, elas vêm sendo feitas principalmente porque o Cunha, ele tinha muito poder, ele diz, né, publicamente que ele tem esses dossiês aí. Então, há muita gente que, na verdade, teme o Cunha. Então, acaba dando uma guarida para esse tipo de manobra, né? Mas eu acredito que seja afastada aí pelo Poder Judiciário, com certeza. Acho que a gente ainda vai ver uma novela muito longa, porque além de julgar Eduardo Cunha, ainda tem Renan Calheiros. A gente tem muito que assistir nessa novela e divulgar aqui para vocês, né? Com indignação ou não.
E aí vamos seguir aqui o programa. O juiz Sérgio Moro, responsável pela Operação Lava Jato, decretou nessa segunda a prisão preventiva de Léo Pinheiro, um dos sócios da OAS. Na mesma manhã, Pinheiro também foi alvo de condução coercitiva na Operação Greenfield, que investiga desvios de 8 bilhões de reais dos 4 maiores fundos de pensão do Brasil. No entanto, a decisão de Moro não tem ligação com essa investigação. O juiz defende que o quadro de provas se alterou e afirma que hoje vê risco do empreiteiro obstruir a investigação da Lava Jato. Entre os principais argumentos para a prisão está a tentativa de obstrução de justiça por meio do pagamento de 5 milhões de reais em propina ao ex-senador Jim Argelo, para que ele não convocasse empresários para a CPI mista da Petrobras. É exatamente o que a gente está falando, eles usam todas as artimanhas, né? É uma prisão que precisava acontecer. É verdade, Paula. A Operação Lava Jato tem se mostrado realmente fantástica, no que pese triste o noticiário toda vez na imprensa de mais um caso de corrupção agora com relação aos fundos de previdência privada, que seria uma segurança do povo brasileiro com relação à sua seguridade, ao futuro da sua vida. E nós vemos cada dia se descobrindo algo, cada dia uma nova corrupção sendo desvendada. E isso, por um lado, é triste. Eu acredito que você fica muito triste, Paula, quando leva a notícia de mais um caso de corrupção, mas, por um lado, também estamos vendo o judiciário atuando, as pessoas de maior capacidade financeira desse país na cadeia, como o caso do Marcelo da Odebrecht, esse presidente agora da OAS também, o Pinheiro. Então, são pessoas que o dinheiro já não protege mais eles, como acontecia antigamente. Quem era rico não ia preso. Sim. Hoje, os grandes empreiteiros, as pessoas que se enriqueceram nesses 40 anos, eu não falo só da gestão do PT, porque a corrupção vem de muito tempo atrás. Muitos anos. Só que hoje está sendo divulgada, hoje a imprensa tem a liberdade de fazer o papel de defensora primeira da sociedade, divulgando essas fraudes, colocando a opinião pública em favor da justiça, em favor daquelas pessoas que estão sofrendo, porque isso é um mal que atinge a todos. Porque os recursos que são desviados da Petrobras, os recursos que são desviados da previdência privada de vários trabalhadores, vai gerar um caos na economia, vai gerar pobreza. E isso é extremamente triste, esse noticiário. Nós, como cidadãos, primeiro, quando a gente ouve a Operação Lava Jato, deu um passo. A primeira coisa assim, é um alívio de que alguém está apurando, mas do outro lado é uma tristeza de saber que existem falcatruas até naquilo que a gente considera mais sagrado, que é o nosso futuro. Estamos poupando nossos recursos financeiros para um dia podermos não contar só com a previdência pública e lá, quando chegamos na hora de aposentar, o dinheiro não está lá, ou não está o que deveria estar, como já acontece aqui, infelizmente, algumas caixas de assistência que fizeram capitanearam recursos para a aposentadoria de trabalhadores, chega na hora de aposentar não tem o dinheiro. Então isso é muito triste, ver que as pessoas pouparam, confiaram nas instituições e as instituições falharam por corrupção. Então eu espero que esse processo Lava Jato não termine, que ele vá à milésima operação, mas que apure, seja quem for o responsável e que faça puni-lo por conta dos atos de corrupção, seja ele político, seja ele um empresário, maior empresário desse país. E é importante ressaltar que a OAS está envolvida na construção do triplex de Lula em Guarujá. É mais uma demonstração de como todos estão realmente esse caminho, vai todo mundo pelo mesmo lugar, né? E aí, antes de encerrar, só faço mais uma pergunta. Será que agora, definitivamente, eles conseguem chegar a Lula? Não, já chegaram. Já chegaram, Lula, né? Mas assim, né? É que, na verdade, o que foi pego é uma pontinha do iceberg. Sim, né? Tá tudo Mas muito só ainda, essa, né? Uma nuvem. Só essa pontinha já é suficiente, né? Para a gente pegar e desmascarar tudo que foi feito, enfim, as maneiras como era desviado o dinheiro, como era canalizado, para que empresas que ia, como que era feito, né? Se ia para o exterior, se financiava outras repúblicas, outras candidaturas em outros países. Mas o importante de tudo isso, que é o que a gente vê hoje com a Operação Greenfield, é a Lava Jato fazendo escola. Tá? É Sérgio Moro ensinando como fazer a outros juízes federais. A Operação Greenfield ela começou em Brasília.
O polo já saiu lá de Curitiba. Então, é natural que nós vejamos uma progressão geométrica até de operações semelhantes sendo deflagradas por todo o Brasil. E isso é muito importante, porque a corrupção, embora a gente tenha, não podemos ser ingênuos, né? Ela sempre existiu, mas agora é hora de dar um basta, né? Então, nós temos as ferramentas, como eu disse, as instituições estão fortes, foram fortalecidas ao longo do tempo, são pessoas da mais alta capacidade que hoje estão no Ministério Público, na Justiça Federal, em todas as esferas, na Polícia Federal também, delegados, agentes, tem hoje equipamentos de última geração. Então, por outro lado, os corruptos, eles vinham numa tranquilidade tão grande, crentes da impunidade, que eles não se preocupavam, eles faziam as coisas sem a menor preocupação de esconder as falcatruas e tal. Então, certamente, nós veremos muitas outras operações. Eu vejo com bons olhos, né? Eu fico feliz de ver essas apurações, de ver essas pessoas na cadeia e ver dinheiro sendo devolvido, dinheiro sendo repatriado. Isso é um começo, é apenas um começo, mas é um começo muito promissor e já está dando frutos, como a Greenfield que a gente tem visto aí, que é a Lava Jato fazendo escola. Isso é o mais importante legado da Lava Jato, na minha visão. Isso abala a confiança do brasileiro, né? Mas eu acho que a gente precisa agora organizar a casa. O presidente agora a gente já tem, não é mais interino, é realmente o presidente empossado. Agora a gente tem que organizar a casa. E quem sabe, eu acho que uma das primeiras grandes reformas seria a reforma da Previdência, da Previdência, que é o que a gente fala no próximo bloco. Bom Dia Baixada vai para um rápido intervalo, voltamos já. Voltamos com um Bom Dia Baixada. E no início, vamos aqui agora, deixa eu me organizar, a Polícia Federal cumpriu um mandato de busca e apreensão em Santos nesta segunda-feira na chamada Operação Greenfield, que investiga a fraude em 4 maiores fundos de pensão do país. O ex-presidente de uma das empresas, denunciado em julho deste ano pela Procuradoria da República em São Paulo. Ele e mais 7 investigados são acusados de fraude de 465 milhões de dólares no fundo de pensão dos Correios. Bom, o assunto agora, a gente vai falar, aproveitando esse gancho de fundos de pensão, vamos trazer o assunto aqui à tona, a questão da previdência privada e a reforma na Previdência, né, Luiz? É fundamental para que o país consiga realmente fazer com que a máquina volte a funcionar. É uma preocupação não só do Brasil, mas de todos os países do mundo que vê a população envelhecendo e, com isso, uma necessidade de profundas mudanças no sistema previdenciário. Já criamos a cultura, estamos criando a cultura da previdência privada, inclusive a OAB São Paulo é uma das instituidoras de uma previdência privada mais bem sucedida nesse país, que já conta com recursos de mais de 45 milhões de reais para garantir o futuro desse advogado que vem poupando ao tempo. Mas a grande e necessária modificação é com relação ao sistema de previdência pública. Me parece que a idade é uma pedra de toque, mas também há a questão do funcionalismo público. Mas na questão da idade, eu acredito que vai haver uma discussão muito grande com a sociedade, deve haver também um consenso perante os políticos, porque é difícil você estabelecer de forma matemática uma progressão de idade e dizer que a partir dos 50 anos a regra vai valer de forma mitigada. E quem tem menos que os 50 anos de idade, mas que já contribui há muito tempo na Previdência, se a pessoa imaginar que desde os 20 anos está contribuindo até os quase 30 anos já de benefício, faltaria uns 5 anos para ele estar se aposentando, e com isso ele vai ser pego de surpresa com a modificação da regra por conta da idade e vai trazer para ele uma decepção, uma frustração muito grande, além de prejuízos financeiros. Então essa questão acho que ainda vai ser amadurecida no Congresso. A proposta, do jeito que o governo está colocando, vai ser discutida pelas centrais sindicais, pelos movimentos sindicais e também pelas entidades de classe como a OAB. E eu penso que ela vai chegar de uma forma diferenciada a ser aprovada no Congresso, mas ela é necessária. Hoje em dia, as pessoas estão vivendo muito mais e estão tendo novos relacionamentos.
E com isso, a pensão, o benefício, ele se perdura muito mais do que o tempo que a pessoa contribuiu. Então é muito importante essa discussão perante a sociedade e que sejam francos. Porque hoje em dia a pessoa se divorcia, tem um novo relacionamento, ou fica viúvo e casa com uma pessoa mais jovem. Essa pessoa mais jovem vem e se beneficia com a aposentadoria e às vezes o tempo que ela vem recebendo a aposentadoria, tanto ela como a pessoa que já tinha o benefício, é maior do que o tempo de contribuição. Então são situações específicas que precisam ser corrigidas. E a questão da idade é uma questão fundamental para a discussão da sociedade. Agora, o que deve ser levado em conta é a questão por que 50 anos para frente vai ter uma mitigação, vai ser proporcional, e 50 anos de idade para baixo não. Deveria ser proporcional pelo tempo de contribuição, para que a regra atinja todos de forma igual. Isso é o princípio do mutualismo. Mas eu fico também na ansiedade de ouvir os questionamentos do Alexandre. Alexandre, sua opinião sobre essa reforma necessária para o país? Eu não tenho dúvida de que a reforma é necessária, né? A nossa Previdência, ela no passado, ela foi extremamente superavitária, porque a base da pirâmide, ou seja, os trabalhadores, existiam muito mais trabalhadores sustentando muito menos aposentados. E a pessoa aposentava e logo morria, porque a expectativa de vida era muito pequena. Agora a coisa mudou, a base da pirâmide encolheu, porque são poucos os trabalhadores da ativa, e em comparação com a quantidade de aposentados. E esses aposentados estão recebendo por muito mais tempo. Então, se você fizer uma conta básica aí, entre a contribuição do empregado e a do empregador, nós temos 30% mais ou menos do que a pessoa ganha por mês de contribuição para a Previdência. Tá? Então, em tese, o tempo que ela trabalha, se o tempo que ela goza o benefício superar 1/3 do tempo que ela trabalhou, já se torna deficitário. Então, se a pessoa que trabalhou por 30 anos ficar recebendo por 10, ou se trabalhou 40 e ficar recebendo por 12, já é o limite. Então, alguém que se aposenta com 60 anos, aí que trabalhou 40 anos, desde os 20, por exemplo, se essa pessoa viver, passar dos 72 anos, ela começa a ficar deficitária. E aí, de repente, ela morre, mas aí é um velhinho simpático, né? Ou uma velhinha muito simpática, casou com uma pessoa mais jovem, deixa a pensão para essa pessoa. E aí essa pessoa vai receber ainda mais, sei lá, 10 anos, 15 anos, 8 anos. Então, é impossível que a Previdência consiga manter esse déficit, né? Principalmente numa questão, na nossa realidade atual, em que a base da pirâmide vem encolhendo e o topo vem aumentando. Qual seria uma solução para isso, na sua opinião, A Alexandre? solução é a solução que vem sendo adotada nos outros países. É você aumentar o tempo de contribuição, tá? Aumentar a idade com que a pessoa vai se aposentar, e assim você resolve, mata 2 coelhos com uma cajadada só. Você aumenta a contribuição dessa pessoa e reduz o tempo que ela goza do benefício. Vai haver prejuízo social? Vai haver uma gritaria enorme aí das centrais sindicais, dos trabalhadores? Vai, é evidente que vai. Só que se não fizer assim, o sistema não vai se sustentar, vai acabar quebrando. Então, para que o sistema não quebre, porque matemática não dobra, o número não estica, tá? Essa conta que eu mostrei para você é uma conta básica que não vai mudar nunca. Se você não tiver arrecadação, você não tem como pagar. E foi uma matemática que já funcionou durante muito tempo, mas hoje o cenário é outro, né? Então precisa ser reavaliado. Exatamente. É a mesma coisa a questão do Uber, que a gente nem vai entrar no mérito aqui. A atualização precisa vir de todos os setores. Então a gente tem que abrir a mente e realmente ver a necessidade de mudança aí, ou de um ajuste, se ajustar a essas mudanças. Bom Dia Baixada vai para um rápido intervalo. No próximo bloco tem mais bate-papo aqui no Bom Dia Baixada. Voltamos já. Voltamos com o Bom Dia Baixada. E no início do mês foi publicada a decisão do Conselho Federal da OAB que nega provimento ao recurso interposto pela Chapa 2 das eleições da subseção de Santos. Dessa forma, a decisão da Comissão Eleitoral de São Paulo foi confirmada e a Chapa 1 de Luiz Fernando Rodrigues foi empossada imediatamente. Foi determinado que as medidas necessárias para cumprimento da decisão do Conselho Federal sejam adotadas. Isso inclui o fim da intervenção que havia sido decretada pelo Conselho Paulista da OAB
para assegurar a administração da subseção de Santos, enquanto se aguardava a decisão final sobre a chapa vencedora do processo eleitoral. E aí a primeira pergunta, Luiz, você pode nos explicar esse processo que se estende desde novembro do ano passado? Paula, infelizmente desde novembro de 2015, no dia da eleição, existe aí uma discussão que eu acho que agora é página virada. Houve uma impugnação da chapa 2 por conta de abuso de poder, né, de usar recursos da entidade na campanha em benefício próprio. Foi aberto um processo administrativo perante a Comissão Eleitoral da OAB São Paulo, que cassou a chapa 2 por decisão unânime na seccional de São Paulo. Houve, com isso, um recurso, uma impetração de um mandado de segurança que permitiu que eles participassem de forma precária das eleições, só que esse mandado de segurança foi julgado improcedente no mérito e não havia nenhuma decisão, não há nenhuma decisão que mantivesse essa decisão em vigor mais. Houve depois um recurso por parte da chapa 2 ao Conselho Federal, que foi julgado agora no dia 29 de agosto, e houve uma decisão também unânime pela cassação do registro dessa chapa. Foram 26 votos a 0, com um impedimento que era a conselheira pelo Estado de São Paulo, que não poderia votar por ser matéria atinente à seccional de São Paulo. Então, 26 a 0 determinou o resultado da cassação. Havia uma discussão ainda se haveria novas eleições ou não, mas por maioria também de 16 votos a 8, houve a definição de que a Comissão Eleitoral de São Paulo agiu como deveria se esperar da Comissão Eleitoral, cassando o registro da chapa, e esses votos foram tidos como inexistentes, até por conta de todos os problemas que ocorreram na apuração. Mas eu acredito que isso agora, se Deus quiser, é a página virada da nossa história. O mais importante é que acabou, enfim, a intervenção na subseção de Santos, que tinha sido decretada em 1º de abril, e até com uma certa razão, porque não haveria a lógica de se manter, se dar continuidade a uma chapa que houve a cassação do registro dela, e eram os mesmos membros, exatos mesmos membros, que praticaram esses atos. Então, a intervenção acabou. Eu acho que essa história também vai ter um fundo pedagógico para as futuras gestões, dessa para frente, que nunca vão mais se utilizar dos recursos da entidade, vão se utilizar da máquina para obter um benefício na campanha eleitoral. É triste, porque todos somos amigos, somos todos colegas, somos advogados antes de tudo, mas houve um questionamento, esse questionamento foi dado direito de defesa, ampla defesa, houve decisões, houve recursos, e todos já dentro da esfera administrativa da OAB, a decisão interna corporis já é soberana. Então já assumi imediatamente, e agora pensar para o futuro, olhar para frente, olhar para os nossos projetos, pegar a casa andando já, dando prosseguimento aos projetos bons da gestão anterior, criando os nossos próprios para dar identidade à nossa gestão, enfim, atendendo a advocacia e a cidadania com o respeito que ela merece. Agora, só para a gente entender, o pessoal de casa principalmente, com as eleições em novembro, quem vence as eleições assume a partir de que data? 1º de janeiro. Assim como eleições normais, Normal, tá. E com toda essa questão, como é que ficou? Você assumiu a partir de agora? Existe alguma mudança? Teu tempo de gestão agora, quanto tempo fica? De quanto tempo e quanto tempo fica para quem está em casa e não entende disso? Eu assumi a gestão dia 1º de setembro e vou com ela até dia 31 de dezembro de 2018. Vou até o final da gestão. Vou pegar o resto do mandato, não vou ter um mandato a mais. Sim. Eleições normais, final de novembro de 2018, para que a classe escolha um novo dirigente, possa participar de forma democrática dos processos eleitorais. Qual a principal luta sua aí que você encara a partir de agora? A defesa das prerrogativas é uma preocupação eterna nossa, uma luta constante contra o ativismo do judiciário. Às vezes nós estamos percebendo algumas atitudes que, aos olhos da sociedade, parecem que são boas, proeminentes, mas na verdade esse proativismo ele pode prejudicar direitos constitucionais das pessoas. Então nós vamos estar muito atentos a prerrogativas do profissional dos advogados, para que eles possam exercer a legítima defesa do cidadão, porque as nossas prerrogativas são, antes de tudo, garantias do cidadão para que tenha um processo justo, para que ele se defenda de forma isenta de qualquer ânimo por parte de quem quer que seja. Então, respeitando os princípios do juiz natural, ampla defesa do contraditório. Alexandre, São Vicente, como é que está?
São Vicente está lá, a gente está trabalhando bastante, né? A gente acompanhou aí todo esse imbróglio aí do processo eleitoral de Santos. Já tive a oportunidade de falar um pouquinho sobre isso e sempre confiei na resposta da seccional paulista ao problema, né? O que houve foi apenas uma demora em razão de uma das chapas, da chapa cassada, ter buscado inicialmente o judiciário. A ordem, na verdade, respeita o judiciário, então houve a espera de todo esse trâmite no judiciário, e aí depois o judiciário também, por seu turno, respeitou a ordem e devolveu a titularidade da resolução, né, de todo esse problema para a Comissão Eleitoral da OAB, e tudo foi resolvido dentro da legalidade, dentro dos princípios aí da ampla defesa, devido ao processo legal, que era o que se esperava, né? Então, por essas razões, a Ordem é a instituição de maior confiança no Brasil hoje. A gente sempre fica ali nas pesquisas do Datafolha, às vezes é as Forças Armadas, fica um ponto à frente, às vezes a OAB, mas, enfim, essa segurança que a população tem na Ordem, ela é devolvida em decisões, em situações como essa, né? Em São Vicente, nós temos grandes atividades, como diz Luiz Fernando, não só em defesa da nossa prerrogativa, como também da sociedade. Nós temos hoje algumas decisões do Poder Judiciário, algumas questões até postas pelo CNJ, que vem estipulando novas sistemáticas de solução de conflitos, né? Muitas delas sem a participação dos advogados. Então, nós entendemos que é importante fomentar o acordo, fomentar a não judicialização, mas é muito importante também não alijar o advogado desse processo, primeiro porque os advogados são indispensáveis à administração da justiça. Segundo, porque não se faz justiça sem o advogado. Nós temos aí agora a Defensoria Pública, não sei como está em Santos. Em São Vicente, a Defensoria Pública vem juntando as partes e ela mesmo tentando resolver o problema ali das partes sem fazer o processo judicial. É uma temeridade, eu acho que não pode se fazer assim. A mesma instituição advogar, entre aspas, para ambas as partes, tá? Isso não existe em lugar nenhum do mundo. Então, a gente já está trabalhando em questões para combater essa situação, porque isso não é possível. A gente entende que há um prejuízo, né? Porque a parte vai inicialmente ali aceitar uma decisão, uma imposição de uma solução para o conflito dela, e depois fatalmente não vai ficar contente, vai acabar buscando um advogado, vai buscar o judiciário novamente. Então é uma questão de a gente manter a cidadania, tá? Não é combater os processos os novos processos de solução de conflito, e sim de manter o mínimo de equilíbrio nessa relação, né? Mantendo a presença do advogado. Tá certo, vocês precisam voltar aqui, porque a gente tem sempre muito o que discutir. Um advogado, ele sempre traz muitas questões que a gente faz uma análise aí. Bom, queria agradecer aqui a presença de vocês. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, Luiz Fernando, Alexandre, sempre um prazer receber você aqui. Bom dia, Baixada. Infelizmente, nosso tempo é curto, gostaríamos de ter muito mais tempo para discutir e levar informação de qualidade a você. Nosso programa termina por aqui. Para você, uma excelente semana, excelente feriado amanhã. Nos encontramos amanhã às 8h05 da manhã, lembrando que o programa de hoje reprisa às 5 horas da tarde. Te espero amanhã às 8. Até lá!